aí, né, diante de todas essas ferramentas e metodologias que existem, né, a planilha, o banco de dados, o aplicativo mobile, o aplicativo desktop, né, o que vocês enxergam assim de... Por que eu escolheria, quando é que eu escolheria usar um, ou usar outro, ou usar uma combinação deles, né? Quais são as vantagens, desvantagens, quais são os limites de cada um dessas metodologias aí? Não, mas calma aí. Antes de responder essa, eu preciso responder do Marcos. Ele colocou lá, podemos considerar que o uso do Excel como uma etapa anterior do desenvolvimento de algum sistema? Cara, eu vou te falar, na minha opinião, o uso do Excel, ele é, principalmente para situações onde está embrionário, né? É incrível, é fantástico, porque você desenha com clareza a sua necessidade, né? E aí você consegue passar para alguma empresa que vai desenvolver um aplicativo ou um software, né? Com mais clareza aquilo que você está querendo extrair de informação, né? Hoje, para qualquer desenvolvedor, qualquer um, o maior calcanhar de Aquiles, cara, é conseguir extrair da cabeça do cliente o fluxo de trabalho do cara. É muito difícil. Tem gente que tem muito claro aquilo na cabeça e coloca para você tintim por tintim. Tem gente que faz o trabalho dela, mas está tão enraizado na cabeça que faz no automático, o cara já não pensa mais. Então, para extrair essa informação é péssimo, é muito difícil. Então, você ter isso realmente desenhado numa planilha, cara, cara, eu vou dizer que é 70% do problema resolvido. Mas tem o revés, né, Rossi? Né? Aproveitando o gancho da pergunta que o Flávio lançou aí, né? Não só os, né, mas você tem as grandes plataformas, né? Se a gente falar dos ERPs, né? Cara, o ERP muitas vezes vem nativo, né? Sem a famosa customização, né? Ele é muito quadrado, né? E o usuário, mas isso aqui não me serve, eu preciso de mais coisa, né? Então, aí, nesse caso, né, até a interconexão com a exportação de dados, né, para um Excel, né, e tratar, quantas vezes nós já não fizemos isso no passado, né? De solicitar ao cliente, fala lá com o seu provedor, né, do ERP, abrir a janelinha de exportação de dados, né, para que a gente trabalhe a informação e se torne uma condição muito mais amigável para analisar os dados, tratar os dados, né, analisar e tomar a decisão, né? Quantas vezes já não fizemos isso? No passado e no presente também, né, Xande? Bom, eu queria ficar mais no passado, mas... Continua acontecendo, opa, né? É duro, né? Então, essa limitação, né, ou necessidade de customização, né, leva o usuário a recorrer à famosa planilha de novo, né, para chegar naquilo que ele deseja, né? Correto? Tem uma solução que nós fizemos no passado que acho que ilustra bem isso, talvez no limite extremo da coisa, né? Que era isso, né? O cliente procurou a gente para desenvolver uma calculadora, a palavra foi essa mesmo que ele usou, né? Uma calculadora para a seguinte situação: se houver um acidente de derramamento de produto químico num ponto de uma ferrovia, ao lado de um rio, quanto tempo leva para aquela mancha de óleo, por exemplo, chegar na casa da população que mora na beira do rio, né? Ribeirinho. Levando em conta a velocidade do vento, a correnteza do rio, onde houve o derramamento, qual é o tamanho do derramamento, qual é o produto que derramou. Então, esse foi um caso em que nós desenvolvemos uma planilha. Eu acho que essa foi a planilha mais complexa que a gente fez, assim, e que demorou para a gente chegar na solução final através, né, porque são muitas variáveis, né, então você tem que botar direção e intensidade do vento, o coeficiente de atrito do óleo com a água. Cara, a planilha tinha coluna para, nossa senhora, acho que foi a pior que a gente já fez. E aí, cara, então assim, a planilha fez e nós chegamos a um número, né, que dava assim, olha, se derramar a quantidade tal nesse ponto, são 2 horas até
eu vou ter 2 horas para mandar uma equipe para proteger um pessoal que mora na beira do rio um pouco mais para baixo. Maravilha. Só que aí o que nós fizemos? A planilha servia para ter essa conta, mas eu não conseguia visualizar, né? Então, qual foi o desdobramento disso? Transformar isso num aplicativo para que o cara insira os dados e aí o resultado disso seja plotado num mapa, né? E a gente consegue ver a manchinha de óleo andando, né, no rio até chegar, ou prevendo, né, como é que vai ser e quanto tempo ela vai levar para chegar naquele ponto específico. Então, a pergunta do Marcos, junto com essa ideia do que é aplicável e do que é útil em cada momento, acho que isso ilustra bem, né? Quando eu preciso pensar e desenvolver alguma coisa nova, eu tenho que usar uma ferramenta em branco, né? O Excel é perfeito para isso. Agora, depois que eu já decidi o que eu quero, e eu vou botar para muita gente utilizar, e eu preciso ter segurança, e eu preciso ter estabilidade, aí eu preciso caminhar para um aplicativo desktop, por exemplo, ou eventualmente até um mobile, para o cara poder fazer isso em campo, né? Agora, é lógico que os preços são diferentes, né? A liberdade para utilizar é diferente, e tudo isso tem a ver com a ideia do custo-benefício, né? Que eu tenho que ter ao selecionar cada uma dessas ferramentas, né? Aí você tocou num ponto que dói no bolso, né? Quanto sai a customização, né, de um aplicativo, né? E as licenças que eu tenho que pagar, né, por usuário, né? Ainda mais hoje, né? Você tem aplicativos mobile, né? Então você conta por aparelho, né? Por usuário, por tablet, né? Sim. Então é complicado. É complicado, assim. Tem uma história engraçada, né, em relação a custos, né? Tem uma companhia onde eu trabalhava um tempo atrás, né? Grande, né? Companhia grande. Há uns 15 anos atrás, eu acho. Mais. Pois é. Ele não quer se entregar. Melhor não. E é muito engraçado, porque no momento em que eu estava lá, né, essa grande companhia estava fazendo aquisição de um ERP famoso aí, né, que todo mundo gosta de usar, né. E eu lembro que o que rolava nos corredores da empresa, né, é que foram gastos para aquisição desse ERP 3 milhões. Eu não lembro se era em dólar ou real. Dólar. Eu acho que era dólar, né? Se bem que naquela época o dólar ainda estava quase lá, né? Ainda estava praticável, né? 3 milhões. Mas 3 milhões dividido no seguinte: 1 milhão para software, licenças, 1 milhão para hardware, né, a adaptação de equipamentos, etc, e 1 milhão de consultoria para a customização, né, nos chamados módulos, né, fazendo uso das equipes com os key users, né, usuários-chave, né, e tudo mais, né, até chegar a hora do lançamento, né. Pois e aí, Rossi? Porque aí todo mundo monta a charada. Aí é muito louco, porque o que acontece? Eu saí daquela companhia, né, fui para outra, mas mantive alguns contatos com o pessoal e parece que depois de ter feito a aquisição, demorou por volta de uns 3 anos para fazer o famoso Go Live, né? 3 anos. E o custo das customizações finais já tinha superado o preço que foi pago para aquisição. Então, dobrou, assim, né? Dobrou. Cara, aí você pensa, pô, vamos lá, 6 milhões? Cara, você faz um sistema personalizado lindo para sua companhia, com 6 milhões, lindo. Do zero, né? E assim, do zero. E assim, e não é assim do tipo, mas eu vou precisar customizar esse ERP lá na matriz para poder dar certo o que você quer. Não, é do seu jeito. Da forma que a sua empresa trabalha. Né? 6 milhões é muito dinheiro e dá para fazer um negócio espetacular com isso. Né? Só que assim, aí tem que ver por que normalmente os TIs... Isso dá a impressão, né, Rossi, dá impressão daquela história da sopa de pedra, né, cara? É o seguinte, você oferece algo baratinho, simplesinho, né? Como aconteceu em muitos casos aí de um contrato, né? Você oferece um contrato simples, barato, eu ganho a concorrência, né? E aí depois é que vão vindo as surpresas, porque
É claro que a hora que cai no colo do usuário e ele precisa utilizar aquela ferramenta, em algum momento ele precisa se adaptar à ferramenta, isso é uma questão também, né? Muitas vezes a função da ferramenta é justamente disciplinar uma empresa que não tem o seu sistema organizado. Então, quer dizer, parte do negócio é eu me adaptar à ferramenta, claro. Mas quando o contrário é necessário, aí é que vem a chacina, né, cara? Porque a hora da programação para customização é normalmente maior do que a hora, né, mais custosa, né? E aí tem gente no chat aí que eu tenho certeza, né, que está acompanhando aí, que tem certeza que já passou por isso e sabe como é doloroso, né? Se adaptar a esses grandes ERPs, né? Diga lá, Chá. Vocês estão falando só do din-din, mas tem a questão do tempo também, né, meu amigo? Opa! Porque para você customizar leva um tempo. E eu lembro de uma história, né, aí bem anterior, né, logo no início da PM Análise, com um grande cliente também, né, em que a gente comentou, olha, seria interessante, né, para o sistema de gestão, né, para a qualidade, né, a gente ter um domínio sobre a gestão de estoques, né, praticar o FIFO, né, First In, First Out, PEPs, né, primeiro que entra, primeiro que sai, né, então ter esse gerenciamento. Mas aí temos que conversar com o pessoal lá do ERP, tá bom, vamos conversar com os caras. Aí os caras falaram, não, isso aqui dá para fazer, mas cara, vai demorar. Aí quando eu falei, meu amigo, isso aqui dá para a gente resolver com uma planilha de Excel, né, o cara ficou ofendido. Ele ficou bravo. Falei, mas te posso demorar mais bem. Isso aqui sai numa planilha de Excel. Aqui, ó, rapidinho, uma semana tá na mão, né? Ou até menos. O cara ficou ofendido. Vai fazer o quê? Foi isso que aconteceu. Tem gente que tem apego, né? Né? Sem dizer que essas grandes ferramentas de ERP também, o pessoal que deve estar acompanhando a gente e que eventualmente faz uso, né? Para o usuário final, né, que é o cidadão que tem que lidar com aquele sistema, né, é muito difícil, né, cara? O sistema ele não é 100% intuitivo, né? Já é difícil fazer um sistema intuitivo, né? E quando você se depara com um sistema complexo, aí complica mais ainda. Então, fechamento de mês para essas pessoas é o inferno na Terra, né? Então, porque o sistema não olha para o usuário final, né? O sistema olha para o relatório que é entregue para o diretor, né? Que aí chega bonitinho, lindo, maravilhoso, mas ninguém vê o quanto o peão sofreu, né? Então é complicado, né? Uhum. Beleza, gente, vamos caminhando aqui, estamos chegando na nossa última etapa, dá um giro aqui para ver se tem comentários novos. A gente acabou, na medida em que foi conversando, já lendo algumas coisas, já respondendo, né? Já falamos aqui com o Sonob, respondemos a pergunta aqui do Briaga sobre o Excel precedendo o desenvolvimento dos sistemas, né? E aí, mais uma vez, aqui o Sonob comentando que o Google Analytics foi a transição para o Power BI, e pena que o Power BI não permite o input de dados, né? Esse aí seria um sistema perfeito, né? E eu acho que é justamente por isso... É por isso que tem o Power Apps. É lá que você insere os dados. Pois é, cara. Eu ia comentar isso aí, que talvez, assim, se você usar cada um na especialidade que ele tem, a conexão entre os dois vai trazer o melhor dos mundos, né, cara? Sim. Então, assim, a coleta de dados precisa também estar adequada àquilo que eu estou procurando, sem dúvida nenhuma, né? Só aproveitando aqui o comentário, o Sonob é um dos que participaram, a gente lá atrás, Sonob, quanto sofrimento nós já não passamos com aquelas planilhas, aquelas planilhas de avaliação de risco que já vinham prontas, né? E que a gente precisava se adaptar a elas, e briga para discutir. Nossa senhora, já passamos tardes, noites aí, eu junto com o Sonob aí, discutindo essas coisas. Um abraço do Paulo Menezes aqui, ó, nosso colega Paulo Menezes, mandando um abraço para todos nós aqui. A Jennifer, né, comentou uma coisa interessante, a Jennifer de Mello aqui, né, e o preparo, né, do time, né, para a gestão de mudanças, né, porque quando você, né, está partindo, né, para essa customização e tudo mais, é uma gestão de mudanças, né, então você precisa ter exatamente a convergência, né, do time para isso, né. Eu lembro aí também, de novo, né, que na implantação de um ERP, né, inclusive foi trocada a consultoria, né? O Rossi lembra disso, né?
porque a consultoria, né, estava colocando dificuldades ao invés de ajudar. Aí, né, Flávio, as nossas planilhas acabaram por servir de base, né, para subsidiar, né, o desenvolvimento da customização, né, para aquele ERP, né? Olha que coisa, né? As planilhas de base, hein? E nós validando à noite, né? Ainda como a interface, né, da chamada analógica, rapaz, aquele barulhinho que tem, rapaz, a gente gastava muito interurbano com transmissão. My godness. Eu não sei se é saudade a palavra, acho que é mais nostalgia, né? Não chega a ser saudade dessa época, porque era um sofrimento do caramba. Mas, cara, é a construção da solução, né? Sim, agora, muitos dessas plataformas absorveram, né, com esses aprendizados. Claro que não fomos os únicos, né, mas certamente vários, né, contribuintes, né, nas empresas, né, junto com esses fornecedores de ERPs, né, eles acabaram absorvendo, né. Então, eu lembro que o módulo de gestão de competências, né, das plataformas, era totalmente quadrado, era folha de pagamento, né? Isso. Até chegar hoje a uma visão de gestão de competências, né? Então, o PM Drive tem isso na visão de gestão de competências, né? Mas os softwares, os ERPs aí, muitos deles ainda atuam como folha de pagamento, infelizmente, né? Um exemplo. Fazendo um pouco do jabá e vendendo um pouco do peixe aí em relação à programação de aplicativos e software e tal, né? Você tem uma grande diferença entre um software programado por profissionais e por empresas que não são de gestão, né? Em comparação com o contrário, né? Assim, como nós, por exemplo, né? Todos os módulos que estão no PM Driver que foram desenvolvidos, um dia foram planilha. Um dia nós sofremos junto com o cliente, tentando transformar aquela solução na melhor solução para eles, e depois é que o formato mudou, né? Não é o contrário, a solução parte do problema lá atrás, né? E não as empresas tentando se adaptar a um software de prateleira, de alguém que nunca viveu, que nunca passou por uma auditoria, que nunca fez auditoria, que nunca se deparou com os problemas em campo e teve que encontrar, como o Chan comentou aí, solução do problema na gestão das competências, na ferramenta rudimentar da época, né? Então, assim, são modelos que já foram testados, que já passaram por auditoria, que já passaram por dezenas de empresas, né? Antes de chegarem nesse formato que gera o gráfico, que tem segurança, né? Então, assim, a construção parte da solução do problema, e não do contrário, né? Eu crio um produto e tento vender. Não é isso, né, cara? Acho que isso é uma grande diferença, né?